Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos então a uma nova aula, né? Vamos dar seguimento ao capítulo 3 de radiciação, tá bom? Estamos no módulo 25 e 26, esse é o módulo compartilhado. A última aula foi o módulo 24 e aí nós demos início, né, ao estudo de radiciação. E aí agora nós iremos ver o módulo 25 e 26, tá? Que é o módulo compartilhado. Esse módulo ele vai tratar das propriedades de radiciação, tá bom? Vamos à aula? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui, nesse momento aqui, os slides, né, da nossa apresentação. Qualquer dúvida, né, após a aula, teremos ali uma lista de exercícios para ser resolvido, tá? E a gente pode usar o nosso canal de comunicação aí para tirar dúvida, perguntar qualquer coisa, tá, a respeito dessa aula. Bons estudos para todos nós. Bom, para quem não me conhece, né, sou o Sérgio Lira, sou professor do 9º ano aí da nossa escola, tá bom? Bom, conforme eu disse, nosso capítulo é o capítulo 3, tá? Radiciação. Módulo compartilhado 25 e 26. Objetivos da nossa aula de hoje. Primeiro, reconhecer as propriedades da radiciação. Depois, saber aplicar as propriedades de radiciação, né, na resolução de problemas ou simplesmente fazendo alguns cálculos que envolvem as propriedades. Tá? Bom, a primeira propriedade é a seguinte: se o radical possui índice igual ao expoente, o que é o índice? A gente viu na aula passada, né? Índice é aquele númerozinho que fica lá em cima, lá do radical, tá? Então, se o índice, ou seja, aquele númerozinho que fica lá em cima, ele for igual ao expoente do radicando, quem é radicando? Vamos ver se vocês lembram. Radicando é aquele número que fica dentro da raiz, tá? Então, se o índice for igual ao expoente do radicando, a resposta vai ser a própria base, né? Então, vamos ver como é que fica? Olha lá. Podemos afirmar que essa propriedade será válida sempre que o índice for um número natural, tá bom? E o radicando, por sua vez, for um número real não negativo, tá bom? Então vamos ver o exemplo, olha só. Logo no exemplo A, nós temos ali raiz cúbica de 2 ao cubo. Note que o índice é 3 e o expoente do radicando também é 3. Portanto, existe um cancelamento entre o índice e o expoente. Aí o resultado é 2, ou seja, é a própria base da potência. Está lá dentro, né, do radicando, representado lá pelo radicando. Bom, no item B nós temos lá raiz quinta de 4 elevado a 5, elevado à quinta potência. Então basta cancelar o índice com o expoente, e aí você vai obter ali o 4 como resposta, tá? Bom, como isso vale para qualquer número real, então eu coloquei ali um número que não é inteiro, né? Um 0,6. Então, a raiz quarta de 0,6 elevado à quarta potência, a gente cancela o índice com o expoente e aí dá 0,6. Só que tem uns detalhes. Se o radicando for negativo, vai dar problema, tá? Então, vamos entender por que vai dar problema no próximo slide. Então, olha o que acontece. Existe uma outra situação, né? Quando o radicando ele for negativo, o que tem que acontecer com o índice? Obrigatoriamente, o índice tem que ser ímpar. Veja, raiz cúbica de menos 2 ao cubo. Aí tudo bem, eu cancelo 3 com 3, gabarito menos 2. Raiz quinta de menos 6 à quinta. Aí tudo bem, cancelo 5 com 5, gabarito menos 6. Menos 0,9 elevado a 5, isso é raiz quinta disso. Cancela o índice com a raiz, com o expoente do radicando, beleza, menos 0,9. Tá bom? Temos que atentar para esse detalhe, tá? Suponha que o índice fosse par, não existiria resposta, tá? Não existiria resposta caso o índice fosse par. Então a gente tem que prestar atenção nesse detalhe. Se o radicando é negativo, obrigatoriamente o índice tem que ser ímpar, tá bom? Bom, pessoal, dando continuidade, vamos ver. Temos ali a segunda propriedade. Na segunda propriedade é o seguinte: a raiz de um produto é igual ao produto das raízes. Ora, o que está acontecendo? É mais fácil a gente ver nos exemplos. Olha, raiz enésima de A vezes B. É só a gente abrir. Calcula a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Simplesmente isso. Raiz quadrada de 324. Então a gente pode pegar o 324, que é o radicando, e quebrar ele. De que forma? 4 vezes 81.
porque 4 vezes 81 dá 324. E aí a gente abre o 4 e o 81, daí fica mais fácil para a gente calcular a raiz, né? A raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 81. É justamente o que fala a propriedade, porque a raiz de um produto é igual ao produto das raízes, ok? Vamos para a terceira propriedade, que diz o seguinte: a raiz de um quociente, quociente é a divisão, né, pessoal? É o quociente das raízes. É a mesma coisa que vale para o produto, vale para o quociente. Então veja bem, se você tem lá a raiz enésima de um quociente A dividido por B, você pode calcular de forma separada. Primeiro calcula a raiz enésima de A e divide pela raiz enésima de B. Ok? Mesma coisa que você faz com a multiplicação, você pode fazer com a divisão. No caso aqui, raiz quadrada de 4 sobre 81. Você pode calcular a raiz quadrada de 4 e dividir pela raiz quadrada de 81. Tudo bem? Isso aí, pessoal. Acredito que estejam todos entendendo. Qualquer dúvida, não esqueça de avisar, tá? Bom, quarta propriedade diz o seguinte: a gente consegue transformar, né, uma raiz em uma potência cujo expoente é fracionário. Eu tenho aqui como exemplo o seguinte: raiz enésima de A elevado a m. O n de navio é o índice do radical. E o m de Maria é justamente o que? O expoente do radicando. Eu posso transformar esse radical em uma potência cujo expoente é uma fração. Veja bem, como ficou aqui? Ficou A elevado à fração m por n. Ok? Mas para que serve essa propriedade? Eu vou aplicar isso onde? Bom, sempre que você tiver múltiplos, né? Por exemplo, 18 ele é múltiplo do 3. Essa propriedade ela pode te ajudar. Veja bem, olha lá, o 3 é o índice do radical e o 18 é o expoente do radicando. Então o que você pode fazer? Você pode dividir o 18 por 3. Olha lá, 2 elevado a 18 por 3. Como eles são múltiplos, vai dar 2 elevado a 6. Né? Bom, pode ficar mais fácil, né? No meio da resolução de um problema, aplicar essa propriedade. Certo? É para isso que servem as propriedades, para facilitar os cálculos. Só para isso. É uma ferramenta usada por matemáticos para facilitar os cálculos. Ok? Bom, em nosso material, no módulo 25 e 26, tem vários exercícios que a gente pode treinar a respeito dessas propriedades estudadas. Tá? O módulo termina aqui, na quarta propriedade. O que eu fiz? Eu coloquei ali algo a mais. Eu criei para vocês ali uma quinta propriedade, que na verdade é uma consequência da quarta propriedade. Tá? O que vale quando a gente divide, vale também quando a gente multiplica. Aí eu criei ali para você um complemento. Não tem no nosso material nesse momento, mas vai ter lá na frente. Eu já estou adiantando esse pedacinho, tá bom? Então eu vou mostrar aqui para vocês. Olha lá a nossa quinta propriedade. Diz o seguinte: a raiz não sofre alteração se multiplicarmos ou dividirmos o índice n do radical e o expoente m, né, do radicando por um mesmo valor, p ou q, tanto faz. Tá bom? Então, ó, a segunda propriedade é válida, a segunda não, nesse caso é a quinta, desculpa, tá? Onde está escrito segunda aqui, entenda a quinta. Então, a quinta propriedade é válida desde que n, p e q sejam números naturais maiores do que 1 e que q seja divisor de n e m. O que acontece? Olha no exemplo como é mais fácil. Raiz enésima de A elevado a m. O que acontece? Eu multiplico lá o índice por P e multiplico também o quê? O expoente do radicando por P. Então, se eu multiplicar tanto o índice quanto o expoente do radicando pelo mesmo número, nada vai mudar. Tá bom? E se eu multiplicar aqui, ó, A e N, se eu dividir, né, pelo outro número Q qualquer, ó, dividir pelo número Q e dividir pelo número Q, também não vai trazer nenhuma alteração. Tá bom? Ou eu posso multiplicar, ou eu posso dividir. Olha o exemplo. Raiz quadrada de 4 elevado a 3. Então, se eu cismar de multiplicar ali por 5, tanto o índice do radical, que é o 2, como o expoente do radicando, que é o 3. Então, vai ficar 2 que multiplica 5 e 3 que multiplica 5. Vai alterar? Absolutamente nada. Então, vai ficar raiz décima de 4 elevado a 15. Tá bom? No caso da divisão, eu também posso escolher dividir tanto o índice do radical quanto o expoente lá do radicando. Então vai ficar como? 6 dividido por 3 e 15 dividido por 3. Se você quiser fazer a divisão, vai dar o quê?
6 dividido por 3 vai dar 2 e 15 dividido por 3 vai dar 5. Desta forma, fica mais fácil a gente calcular, né, as raízes, tá bom? Pessoal, então, ó, muito obrigado aí por essa atenção que você se dedicou a essa aula e te aguardo na próxima. Um grande abraço, até a próxima.